Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para quem é de bom dia! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas! Segunda-feira é dia de manhã de poder, não é mesmo? Então vai chegando, vai se acomodando, que nós vamos ter alguns minutos para estar juntas, refletindo um pouquinho sobre a nossa história e trazendo fortalecimento e motivação aí para uma semana extraordinária. Então vai chegando, convida as amigas para a gente poder bater um papo, porque hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta nessa segunda-feira. Que história você quer começar contando nessa segunda-feira? Que tipo de história você vai contar nessa semana que começa? E para a gente poder começar a contar essa história, vai convidando mais gente para vir para cá, envia essa live para as amigas, clica no aviãozinho e coloca um feito aqui no chat, convidando as mulheres da sua vida para estarem conosco nessa live, que sem sombra de dúvidas vai nos trazer muita coisa boa para a gente ter um dia bem extraordinário. Bom dia para vocês, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é dia 20 de março e é dia do contador de histórias, da contadora de histórias. Então é um dia mais do que especial para o Manhãs de Poder de hoje, porque além de tudo, eu ainda estou celebrando, né, essa arte que eu abraço no meu coração e que tem aberto tantos caminhos na minha vida e na vida de tanta gente. Então, um salve, um viva a todos os contadores e contadoras de história que se dedicam à arte da palavra. E na manhã de hoje, nesse Manhãs de Poder, eu quero que você descubra o que a arte de contar histórias tem a ver com você, com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento. E será que você também é uma contadora de histórias? Vamos conversar sobre isso? Vamos perceber que história que você quer contar essa semana? Esse é um movimento que vamos fazer por aqui. Bom dia para quem está chegando. Jane, obrigada. Nádia também, obrigada pelos parabéns. Sim, hoje também é meu dia. Dia do contador e da contadora de histórias. E por que hoje eu decidi falar sobre esse lugar da história, da narrativa? Porque muitas pessoas ainda não têm consciência do impacto dos processos narrativos na sua vida. E, sobretudo, da consciência que a narrativa pode trazer para você e aonde ela pode te levar. Então, te convido para ficar comigo nessa live na manhã de hoje, porque a gente vai entender um pouquinho o que é um contador de histórias, qual é a força de uma narrativa e que história, com consciência, você pode começar a contar na sua vida. Né? Qual é o impacto disso? E aí, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês me ajudarem com uma reflexão na manhã de hoje. Já que estamos falando, né, do dia do contador de histórias, eu queria te perguntar qual é a primeira referência que você tem de alguém contando histórias? Alguém contava histórias para você na sua vida? Você tinha essa consciência de que agora é o momento de ouvir uma história? Isso começou na infância, isso aconteceu quando você já era adulta? Se você puder, conta para mim nos comentários qual foi o primeiro ou primeira contadora de histórias ou contador de histórias que você teve acesso. Como era isso de ouvir histórias na sua história, na sua vida, né? E eu vou começar dividindo um pouquinho com vocês como é que era para mim, né, nesse lugar. Eu, desde muito cedo, sempre estive imersa no universo das histórias. E por dois pontos de vista muito interessantes.
De um lado, a minha mãe, que sempre trazia livros de histórias, né? Ela trazia muito esse hábito de ler, esse momento, esse exercício. E por outro lado, o meu pai sempre no viés da oralidade, né? Meu pai sempre contando os causos da infância dele, da vida dele. Então, os meus dois primeiros e grandes contadores de histórias sempre foram os meus pais, né? Por esses lugares, da literatura e da oralidade. E eu vi que a Nádia falou ali também que o pai dela contava o conto da festa no céu. E esses primeiros acessos que nós temos às narrativas, eles também dizem muito sobre como a gente lida com a comunicação. Quais são os nossos referenciais de comunicação, não é? Ó, a Heloísa tá dizendo que o pai contava histórias da vida dele de menino na fazenda. E aí, o quanto esse exercício de transformar uma memória em uma narrativa também nos leva para um lugar muito potente, muito importante, né? Porque, puxa, aquela memória se torna viva quando alguém senta para narrá-la. E eu vou construindo o meu referencial de mundo a partir daquelas memórias que vão chegando até mim. E acho que nos dias que nós vivemos hoje, em que a informação está em todos os lados, né? Em que a gente tem cada vez menos paciência para ouvir. Por que eu tenho pouca paciência para ouvir? Porque é tudo muito rápido, né? Eu assisto stories, eu pulo os stories, eu vou passando os vídeos que não me agradam, eu vou trocando o canal. Então cada vez eu ouço menos com propriedade, com inteireza. E quanto menos eu ouço, menos eu deixo o poder das narrativas influenciarem a minha volta, a minha vida de modo geral, né? Então eu percebo que quanto mais, e aí falando desde a infância, mas também falando na nossa fase adulta, quanto mais eu me permito ouvir, mais eu vou construindo ferramentas internas para aprender a me autorregular. Porque eu vou percebendo, eu vou parando, eu vou me inspirando e me vendo nas narrativas, né? Então, quando eu tenho a capacidade de parar e ouvir a história de alguém, eu exercito a minha presença, porque naquele momento eu estou ouvindo aquilo que está acontecendo e eu preciso estar ali de verdade. Eu também exercito o meu pertencimento, porque eu vou me identificar ou não com aquela história. Quantas e quantas vezes alguém nos conta algo e a gente lembra automaticamente de uma outra coisa, de uma memória, de algo que nos aconteceu, né? E é como se as narrativas realmente fossem esse rio que vai brotando dentro de nós. A sábia frase já diz, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então as narrativas vão brotando uma após outra, e conforme essas narrativas vão saindo, eu também vou me contando, né? Então hoje, nesse dia do contador de histórias, da contadora de histórias, é lembrar que quando eu conto, eu me conto. E esse é um dos caminhos mais potentes para o processo de cura, para o processo que a gente vai trabalhar e vai abordar através do desenvolvimento pessoal. Bom dia para quem está chegando, bom dia Sabrina linda, que bom te ver por aqui. Esse final de semana que passou agora eu estive com a Sabrina e com a Maia em um evento presencial para mulheres. E isso que eu estou trazendo aqui para vocês agora, né, sobre o quanto quando eu conto, eu me conto, nós vivenciamos lá na prática. E eu vivencio diariamente em cada uma das rodas que eu vou mediando, em cada um dos grupos que eu estou. E para mim foi algo tão revelador quando apareceu na minha vida, porque as histórias sempre foram coisas que faziam parte, né, do que me formava como pessoa. E quando eu fui entendendo o poder dessas narrativas para ressignificar, para transmutar, para soltar resistências, porque
quando eu começo a narrar, eu estou assumindo o meu lugar. Vocês percebem? E aí eu pergunto para vocês, como é quando você tem que contar? Quando você tem que trazer uma narrativa? Como é que é esse lugar para você? Você tem facilidade, você tem dificuldade? Porque a forma como a gente se comunica no mundo, a forma como a gente conta as histórias, diz muito sobre os nossos resultados perante os nossos sonhos. Porque quanto mais eu tenho dificuldade de trazer a minha narrativa no meu cotidiano, mais eu abro espaço para outra pessoa contar, né? Será que é você que está contando a sua história? Ou será que você tem deixado outras pessoas contarem a sua história? Trazerem a sua narrativa? Percebe? Então, esse lugar ele é muito importante. O meu lugar de narrativa. O meu lugar. E aí as pessoas me perguntam, Dani, você acredita que todo mundo é contador de histórias? Sim, eu acredito profundamente que todo mundo é contador de histórias. E eu já vou explicar por quê, mas antes de explicar, eu quero trazer uma canção para vocês que para mim já é a grande explicação desse motivo. É uma canção linda com a letra da Gilca Girardello, minha grande professora e mestre aqui da UFSC, com a melodia do Polo Ayala, que é um cantor maravilhoso, músico, e eu vou dividir com vocês nessa manhã. Deixa eu pegar meu pandeiro aqui. E deixa a narrativa chegar pertinho de você. Todo mundo conta história, todo mundo tem seu jeito de abrir o universo que está dentro do seu peito. Ele é feito do que vejo, do que sinto a cada instante, olhando as pequenas coisas e os grandes movimentos. Me deixo levar, vivendo a vida que me deram de presente. Tenho a lua me guiar e agradeço tanta coisa pra contar. Me deixo levar, vivendo a vida que me deram de presente. Tenho a lua me guiar e agradeço tanta coisa pra contar. Aí! E aí, ouvindo essa canção, será que você tem muita coisa pra contar? Você percebe? Todo mundo conta história. Todo mundo tem o seu jeito de abrir o universo que está dentro do seu peito. E eu percebo nessa caminhada enquanto mentora, enquanto terapeuta, enquanto palestrante, né, que viaja bastante esse país afora, nesse encontro de narrativas com educadores, com profissionais da saúde, eu tenho percebido muito que quando a gente se permite abrir esse universo que está dentro do nosso peito, muita coisa acontece. Muita cura acontece. Eu acredito profundamente que um dos maiores causadores das dores que nós vivemos é o nosso calar. Esse calar e implodir. Então eu fico remoendo, eu fico engolindo, eu fico travando. Eu não digo, eu não conto, eu não coloco nem aquilo que está me incomodando, nem aquilo que eu posso entregar para o mundo, que é a minha potência, que é o meu saber. E aí, quanto mais eu vou guardando, menos eu vou me sentindo leve, viva,
realizando meus sonhos, construindo algo para mim. Porque tá aqui, eu tô guardando. Aí uma amiga faz uma coisa, me incomoda, eu não falo. O companheiro faz uma coisa, me incomoda, eu não falo. Minha mãe faz uma coisa, eu me incomodo, não falo. No trabalho tem uma situação, eu acho melhor não falar. E aí eu não falo, eu não falo, eu não falo. Para onde que vai tudo isso? Percebe? Ó, garganta, peito, vai ficando tudo travado. Alguém pede a minha opinião, eu não consigo dar. Eu tenho uma ideia de algo que eu gostaria de fazer, eu não consigo verbalizar. Quem aí se vê nesse lugar às vezes? Faz sentido para vocês esse lugar? Da dificuldade tanto de dizer em termos de limite para o outro, de dizer o que eu não quero, quanto de dizer uma ideia, de se colocar, de expressar o que sabe. Como é que é esse lugar para vocês? Como é que é esse lugar de exposição, né? De dizer eu estou exposta. Quando eu tenho que na frente de um grupo dizer quem eu sou, trazer os meus saberes, como é que é esse lugar? Porque às vezes a gente exercita isso muito pouco. E a realidade é uma só. Alguém vai estar sempre narrando. Na dança da vida, alguém vai estar sempre contando. Se não for você, vai ser outra pessoa. E talvez essa pessoa esteja contando a sua história. Contando a história que você merecia contar. Vocês sabem que esse lugar foi um dos lugares que me trouxe para cá, para a internet. Para estar aqui, sustentando meu lugar de voz. Se qualquer pessoa nesse mundo quiser saber quem eu sou, basta correr o meu feed aqui do Instagram. Basta ver os meus destaques. Basta ir lá no meu canal do YouTube e assistir o conteúdo que tem lá. E aí você pode ouvir a minha voz, a minha narrativa. E por muito tempo eu fugia desse lugar. Eu falava, ai, não quero, não vou colocar. Só que a realidade é, se eu não colocar, alguém vai colocar. E aí vamos combinar quantas e quantas vezes você se sente incomodado com algum conteúdo que você se depara na internet, você diz assim, caramba, eu queria estar falando sobre isso. Caramba, eu acho que eu traria de um jeito diferente, eu acho que eu poderia agregar se eu falasse sobre isso. Só que aí a gente fica literalmente na arquibancada da vida, vendo os outros trazerem o conteúdo, o conhecimento, e nós não contamos. Nós guardamos essa história. E aí uma certeza que nós temos é que o tempo passa, não é mesmo? Ele é implacável. Ele tá aí, correndo. E se você não contar a sua história, se você não trouxer o teu lugar de narrativa, alguém vai trazer. E é nesse ponto que muitas vezes a gente começa a acumular as culpas, os travamentos no sentido de, puxa, me arrependi, as frustrações. Então, se eu tenho algo para dizer, eu preciso começar a dizer. Porque aí vem outro lugar, né? Ah, mas acho que eu não tô pronta. Eu tenho que estudar mais um pouquinho. Eu tenho que aprender mais um pouquinho. Quem aí tem essa sensação às vezes? Que ainda não tá pronta? Que para comunicar tem que esperar um pouquinho mais? Que para botar o projeto no mundo tem que esperar um pouquinho mais? Levanta a mãozinha aí para mim, quem se identifica com esse lugar. Porque a gente vai entrando nesses processos de sabotagem com a nossa narrativa. Eu ainda preciso estudar mais, eu ainda preciso fazer mais. Ainda não é a hora de me comunicar. Eu ainda não vou contar essa história. Só que aí eu vou te contar 2 segredos. O primeiro deles é: quando você escolhe não contar, você também está contando algo. Porém,
você está deixando os outros interpretarem a narrativa do jeito que eles quiserem. E o segundo é quando você não conta, você está totalmente vulnerável a deixar os outros construírem as narrativas que eles quiserem. E você nunca vai estar pronta, tá? A maior certeza que nós temos na vida é que a gente nunca vai estar pronta. Porque o 100% não existe. A perfeição não existe. Nós somos totalmente imperfeitas. E o barato, o bacana da gente começar a contar essa história é justamente a gente se colocar em movimento. E poder se comparar com a única pessoa que interessa a gente se comparar, com a gente mesmo. Nossa, eu adoro olhar para trás e ver a Dani de 4 anos atrás fazendo live, né? Nossa, como era um lugar sofrido, cheio de papelzinho colado ao redor, né? Porque esqueceu o que ia falar, ia perder o roteiro. E aí cada vez mais, foi ficando leve. Por quê? Porque vocês já devem saber que tudo aquilo que a gente exercita bastante nos leva para um lugar de segurança. Então, esse movimento, ele é extremamente importante, né? A gente exercitar o contar a nossa história. E aí, vocês estão contando um pouco pelos comentários aqui hoje, viu? Como é que é esse lugar? Esse lugar de contar, de protagonizar, de movimentar. É fácil ou é difícil? É leve ou é pesado? O que vem na minha cabeça quando eu estou no foco, colocando a minha narrativa no mundo? Vem esse lugar de não se achar pronta, de achar que tinha que estudar um pouco mais, aprender um pouco mais? Vem um lugar de achar que não é boa o suficiente? Que pode ser uma impostora? Nossa, eu tô aqui falando sobre isso, mas já alguém vai me descobrir, né? Já alguém vai entender que eu não sei do que eu tô falando. E a nossa postura comunicativa, quando a gente se coloca nesse lugar de narrativa, a gente ativa muito toda a nossa estrutura de crenças enquanto ser, né? Então, quando eu me comunico, eu coloco toda a minha identidade. Quando eu me comunico, eu estou expressando a minha capacidade. E quando eu comunico também, eu estou expressando o meu merecimento. Então, dentro do desenvolvimento pessoal, a gente trabalha as crenças de identidade, de capacidade e de merecimento. E é muitas vezes por não conseguir lidar com algumas dessas crenças que nos limitam, que a gente acaba travando, que a gente acaba não comunicando. E aí eu quero mandar um beijo muito especial para as contadoras de histórias maravilhosas, para Nádia, para Lete, deixa eu ver mais quem eu sei que tá lá, Andréia, Florismar, Maria, que eu sei que estão em Brasília participando de um evento lindo do Dia do Contador de Histórias. Esse ano eu não pude estar com vocês, mas o meu coração está. Que lindo esse movimento dessas mulheres contadoras de história, abraçando o seu lugar de fala. E como é importante que cada vez isso se espalhe mais. Sempre que uma mulher levanta a sua voz para contar uma história, ela, sem sombra de dúvidas, está reforçando esse lugar de identidade, de capacidade e de merecimento. Percebe? E a gente merece ocupar esse lugar. E a gente tem que parar de ter medo de ocupar esse lugar porque a gente vai se achar ou porque a gente vai ser melhor umas do que as outras. Porque tem espaço para todas nós. Tem espaço para
todas nós contarmos. Para de ter medo de contar a tua história porque você acha que a tua amiga vai contar uma história melhor. Para de ter medo de colocar a tua ideia no mundo porque você acha que não vai ter espaço para ela. Abraça uma frase que eu vou dizer na manhã de hoje. Aquilo que você quer contar é exatamente o que o mundo precisa. Aquilo que você quer contar é exatamente o que o mundo precisa. Você já parou para pensar o quanto a tua história pode inspirar outras pessoas? O que me dá força todos os dias para continuar esse movimento nas redes, para me colocar e para me posicionar cada vez melhor e com mais assertividade, é saber que as coisas que eu falo aqui inspiram outras mulheres. Inspiram mulheres a serem melhores, a cuidarem mais de si mesmas, a realizarem os seus sonhos. E qual o sentido da vida se não esse? Não é verdade? E a Arlete está falando, até o esposo disse que eu não sou mais a mulher com que ele casou. E isso é muito bom, né? Que bom. Que bom esse lugar. Porque nós não somos os papéis que representamos. Se eu for te dizer que tipo de história você precisa contar, é uma história que vá além dos papéis que você representa. Além da mãe, além da esposa, além da filha, além da profissional, além da irmã, além da amiga. É você, é a tua essência. Como é que está esse lugar? Esse lugar em que eu simplesmente sou quem eu sou. Hoje, quando eu me olho no espelho e me vejo com esses cabelos vermelhos e cacheados, eu digo, caramba, o quanto esse cabelo reflete quem eu sou em essência. Porque a Dani, que queria ser uma boa filha, uma boa esposa, ela se adequava, né? Ela alisava o cabelo, ela tentava não chamar muita atenção e tentava caber numa caixinha para não ser diferente demais. Quando na verdade é sendo diferente dos nossos que a gente sustenta o nosso lugar, que a gente coloca o limite seguro, percebe? Essa sou eu. E eu sou além de você. Porque sendo além de você, as nossas histórias podem se cruzar. E aí sim a gente pode transbordar juntos. Mas eu tenho que romper alguns laços que viram nós emaranhados. O quanto eu sou dependente da minha família. O quanto eu tenho que ficar grudado com eles o tempo inteiro. O quanto eu sou dependente do meu trabalho. Eu tenho que ficar o tempo inteiro, né? E aí vai, maternidade, amigos, enfim, todos esses excessos que a gente acaba fazendo por dificuldade de estar com a gente mesmo. Porque se é difícil para você contar a sua história, talvez quando apague a luz, feche a porta e você esteja só com você mesma, é que a questão pegue. Como é estar com você? Quando estamos conosco mesmas, nós abraçamos a nossa própria história, a nossa própria narrativa. E uma das coisas mais lindas que a contoterapia me ensinou foi a olhar para a minha história e para a história de outras mulheres de fora, com observação e sem julgamento. Percebe? E aí, já que hoje é dia do contador de histórias, já que tem várias contadoras de história nos acompanhando nessa live, eu queria fazer um convite que tem a ver com o título dessa live que eu propus hoje, do nosso Manhãs de Poder, que é: que história que você quer contar nessa semana? Né? Então eu quero que você pense um pouquinho na semana que você tem aí pela frente. Quais são os desafios que você tem nessa semana? Que metas você colocou para a sua semana? O que você quer realizar essa semana? E aí, pensando nisso, traz essa pergunta: que história que eu quero contar essa semana?
Vou trazer alguns exemplos sobre isso. Muitas vezes a gente costuma adotar dois extremos de papéis ao contar a nossa história. Ou a gente conta pela ótica da vítima, ou a gente conta pela ótica da salvadora. Contando a nossa história na ótica da vítima, a gente traz sempre o difícil, o pesado, o quão sofrido e desafiador está sendo aquilo. Só que quando a gente traz pela ótica da salvadora, a gente também mostra o quanto a gente aguenta, o quanto a gente carrega os outros das costas, o quanto a gente faz, a gente acontece e... E você percebe que esses dois lugares são pesados? E às vezes a gente sai de um lugar e vai para o outro. Então a gente diz assim, eu não quero ser vítima. Essa coisa de ficar aí reclamando, me vitimizando, não é para mim. Só que por outro lado eu vou para o lugar da salvadora. E aí eu digo, eu aguento tudo. Pode trazer, traz aqui nas minhas costas que eu levo. Percebe? E aí, o quanto nessa semana que você tem para enfrentar, o quanto esse lugar de ser vítima ou ser salvadora pode impactar na tua semana. Eu vou te trazer um exemplo da minha história, da narrativa que eu quero construir essa semana. E que possivelmente você vai acompanhar pelos stories aqui do Instagram também um pouquinho, né? Porque obviamente o que a gente divide nas redes é 5% do que é na real. Mas essa semana eu tenho uma narrativa muito interessante para construir. Amanhã eu vou fazer um ensaio fotográfico para registrar um pouquinho, né, dessa Dani contoterapeuta e profissional que vocês veem por aqui. E na quinta-feira eu viajo para o Rio de Janeiro para um movimento de contadores de história. Né? Um movimento da Academia Brasileira de Contadores de História, que é um lugar que eu tenho muito orgulho em fazer parte. Vi a Raquel aí, que também é da nossa academia. Um beijo, Raquel. E muito feliz, né, por estar nesse lugar da academia. E vou para esse desafio de estar no Rio, de estar ocupando esse meu lugar na academia, de fazer um movimento entre os narradores de história lá, mas ao mesmo tempo de deixar marido, de deixar filhos, de curtir um pouquinho o Rio de Janeiro, de passear também. E aí, como eu preciso decidir que eu não vou contar essa narrativa pela ótica da vítima, nem da salvadora. A vítima vai dizer, ai, meu Deus, mas o meu marido vai ficar, meus filhos vão ficar, ai, só eu vou ter isso, eles não vão estar junto comigo, aí eu tô vivendo isso e eles não estão, ai, que ruim que eu não posso possibilitar isso para eles agora, né? Você percebe? Olha para onde a gente vai indo. Aí, por outro lado, se eu for para Salvador, eu vou dizer, não, mas eu vou deixar a casa limpa, eu vou deixar a comida toda pronta, eu vou resolver todos os problemas, resolver tudo para todo mundo, e aí eu vou chegar lá no Rio de Janeiro exausta, porque eu já fui essa pessoa, tá? Quando eu tinha que sair para fazer algum curso, para estudar, eu queria dar conta de tudo, para daí poder fazer o meu, por culpa. Percebe? E aí essa culpa faz a gente transitar nesses dois limites. Como é que eu posso construir uma narrativa leve para essa semana? Fazendo o que é possível, me organizando, estando bem com os meus, comunicando de forma clara as minhas escolhas, as minhas decisões. E aí eu vou ensinar uma musiquinha para você. Sempre que você sentir essa culpa te rondando, coloque a seguinte musiquinha. O problema comunicado não existe. O problema não comunicado não existe. Se não foi comunicado, o outro não tem como adivinhar. O problema não comunicado não existe. Você percebe? Então eu vou ficar achando que o meu marido está incomodado com isso, com aquilo, com aquele outro. Eu vou ficar achando que a minha mãe precisa daquilo, daquele outro. Não!
Não, se eu não comunicar, não existe. De minha parte ou do outro. Se você vira pro outro e pergunta assim, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? E a outra pessoa diz, não, tá tudo bem, imagina, tá tudo maravilhoso. Cara, se a pessoa não comunicou, não existe. Me desculpa. Aí você vai ligar um foda-se, bem grande, que vai dizer, se você não me disser que você precisa, eu não tenho como adivinhar. Ó, vou cantar de novo para vocês não esquecerem. O problema não comunicado não existe. O problema não comunicado não existe. Se você não comunicou, o outro não tem como adivinhar. O problema não comunicado não existe. Tá? Então isso vale para você e vale para as pessoas que estão à sua volta. Para de querer adivinhar o problema que está na cabeça do outro e alimentar culpa nas tuas narrativas, nas tuas escolhas, por causa de algo que o outro não verbalizou. Se é um processo do outro ter que verbalizar, é dele. Encontra o teu processo e aprende a validar, né? Expressando o que você precisa. Quando a gente faz isso, a gente abre espaço dentro de nós e a cura, sem sombra de dúvidas, acontece. Ela acontece e ela se multiplica. E contar a nossa história é sobre saber abrir espaço dentro de nós para que essa narrativa aconteça. E, sobretudo, entender que a narrativa mais bonita é a da nossa história, do jeitinho que ela é. E para a gente celebrar o Dia Internacional do Contador de Histórias, vamos conversar um pouquinho com uma história? Vamos? Vocês querem ouvir uma história? Para celebrar esse dia tão lindo e tão maravilhoso? Vamos celebrar através de uma história? E eu fiquei aqui no meu coração pensando, né, que história que eu quero trazer nesse dia, que é o dia do contador de histórias. Nesse dia que eu quero instigar essas mulheres maravilhosas que me acompanham a contarem as suas histórias. E veio no meu coração um conto sufi. Eu tenho pesquisado nas últimas semanas muito esse universo dos contos sufis, que são contos do Oriente Médio, né? Sobretudo, principalmente na região ali da Turquia. E eu vou prestar uma consultoria para uma mulher maravilhosa que está indo viajar para essa região. E eu vou trazer todo um universo de contos para ela essa semana. E esse conto sufi chegou no meu coração e eu senti, eu acho que é ele. Eu acho que é esse conto que eu quero trazer hoje no Dia do Contador de Histórias para mim e para todas as mulheres maravilhosas que contam histórias, né, diariamente. Seja por ofício, seja por ser uma mulher expressiva que está aprendendo a se comunicar e se curar. Então, vamos abrir espaço para esse conto chegar. Que tal você chegar para escutar melhor? Eu vou contar uma história pra você. É linda e na vida, vai saber. Estou aqui pra amar você. Escute, você vai saber. Era uma vez, em um grande mercado público, desses onde os mercadores vendem e compram todo tipo de coisa. Desses onde a palavra dos homens ganha espaço como ferramenta de troca, de convencimento, de encontro. Dizem que 2 homens tinham suas barracas frente a frente nesse mercado. Um deles fazia vasos de cerâmica, lindíssimos. Com muito cuidado, moldava com as suas próprias mãos os vasos e os colocava expostos. Dizia que na barraca da frente, um homem escrevia seus versos. Escrevia palavras, contos, poesias,
e, pendurados em um varal, os colocava à venda em pequenos pedaços de papiro. Os dois comerciantes, frente a frente, vendiam a sua arte e o seu fazer. Porém, uma rixa começou no mercado. O poeta, comerciante das palavras, começou a escrever palavras falando sobre a fragilidade dos vasos do comerciante que trabalhava com cerâmica. E ao mesmo tempo, o comerciante das cerâmicas começou a desdenhar das palavras escritas pelo poeta. E aquela rixa foi se intensificando. O poeta passava mais tempo falando mal dos vasos feitos pelo homem do que fazendo a sua arte. E vice-versa. Dizem que um dia, num silêncio velado, porque afinal, na frente um do outro eles não falavam nada, um mal-estar se apresentou. Muito atrasado, o poeta das palavras chegava para montar sua barraca naquele dia. E assim, sem mais nem menos, tropeçou num dos vasos expostos do comerciante da cerâmica. O vaso se quebrou. O comerciante das cerâmicas ficou muito zangado mesmo. E na mesma hora, derrubou alguns papiros do varal. Os homens estavam em estado de pura raiva, se mirando. E todos no mercado perceberam que o pior poderia acontecer. Dizem que nessa época havia uma espécie de guarda do mercado, de juiz do mercado. Um homem sábio que costumava mediar os conflitos que ali se apresentavam. Os homens naquele momento, quando o homem sábio, o juiz do mercado, chegou, estavam a plenos pulmões, dizendo tudo aquilo que nunca tinham dito. Pois você não respeita os meus vasos, você é um descuidado, você fez de propósito, você quebrou os meus vasos porque você não aceita que a minha arte é melhor do que a sua. Ora, que absurdo! Você que fica aí perdendo tempo com esses vasos e não valoriza a palavra. Não precisamos de tanta coisa, na palavra existe muito mais. E os dois estavam se degladiando, dizendo tudo aquilo que olhares tortos disseram por muito tempo. Quando o juiz do mercado chegou, os dois disseram: alguém precisa pagar pelo meu prejuízo. Ora, veja, meu vaso está quebrado. Ora, veja, meu varal está derrubado. Como vai ser? Quem vai pagar pelo meu prejuízo? E o sábio, então, olhou para os dois, acariciou sua longa barba branca e disse: pois bem, já que os dois tiveram prejuízos, vão ter que arcar com o prejuízo juntos. Eu tenho uma proposta. Você vai precisar fazer um bom vaso. E você vai precisar preparar uma boa poesia. Os versos da sua poesia serão escritos no seu vaso. E vocês vão fazer isso juntos. E então vão vender essa obra. O valor da obra será dividido entre os dois. E vai cobrir os prejuízos causados. Na hora, os dois ficaram indignados. Porém, não tinham outra escolha senão trabalhar juntos. Foi uma semana extremamente desafiadora. Eles precisavam se olhar. E, sobretudo, eles precisavam comunicar o que queriam e o que não queriam. Não bastava levantada de ombro, olhar torto. Afinal, os dois precisavam de um excelente produto final para arcar com os prejuízos. E assim, a cada molde de cerâmica feito,
a cada palavra escrita, os dois iam se conhecendo, além do julgamento. Dizem que quando o vaso ficou pronto, os dois estavam extremamente emocionados. Havia toda a beleza da cerâmica, havia toda a beleza das palavras. E em silêncio, os dois se olharam e disseram juntos a mesma coisa. Não queremos vender essa peça. Essa peça simboliza o encontro do que há de melhor em nós e tudo aquilo que aprendemos a comunicar. Dizem que os dois no mercado juntaram as barracas e até hoje, se você viajar para a região da Turquia, você pode encontrá-los juntos, vendendo vasos que trazem poesia, juntos, colocando o melhor que tem a serviço da vida. Tudo isso porque aprenderam a comunicar. O Vaso de Palavras, livre adaptação do conto Sufi. Quem gostou, manda coraçãozinho e leva para o seu coração. Que nessa semana a história que você quer contar seja uma história que comunique o teu limite seguro, que entregue para o mundo o que você tem de melhor e, consequentemente, possa contribuir para um mundo ainda melhor e mais leve para todos nós. Muito obrigada por me acompanhar na manhã de hoje. E celebrando esse dia tão maravilhoso, eu quero oficializar um convite por aqui. Se abraçar as palavras, se contar essa história fizer sentido para você, eu te convido daqui a 30 dias a estar comigo aqui em Florianópolis, vivenciando uma imersão presencial, um evento da palavra e da cura, chamado No Colo do Conto. No feriado de Tiradentes, do dia 20 ao dia 23, em uma casa maravilhosa na beira-mar, as mulheres vão se reunir para olhar para sua criança interior, para olhar para as crenças que as limitam e, sobretudo, para se sentirem amadas, cuidadas e curadas, para irem para muito mais vida. Eu estou com as últimas vagas e, se fizer sentido para você, no seu coração, me chama inbox. Eu vou colocar uma divulgação hoje no Instagram, porque quem sabe uma dessas últimas vagas é sua. Você merece estar aqui, celebrando a sua história e ganhando força para contar histórias ainda mais lindas. Obrigada por estar aqui, obrigada a cada uma de vocês que está comigo nessa live e um feliz dia a todos os contadores e contadoras de história e que você possa encontrar a força de narrar a tua história. Você também é uma contadora de histórias, a contadora da história mais importante de todas, a sua. Muito obrigado e vou fazer aquele print para você printar, compartilhar, que eu quero te repostar aqui para a gente celebrar o dia do contador de história juntas. Vamos lá? Ó, pose, printa aí, me marca que eu quero te repostar e vamos celebrar o poder das palavras faladas. Vamos celebrar o poder das palavras que curam e que você possa, essa semana, acreditar cada vez mais no seu poder de palavra e comunicar, sustentar a história que você quer contar. Obrigado pela companhia, nos vemos em breve. Fica ligadinha e vem para Floripa comigo vivenciar essa experiência. Tchau, gente. Obrigada. Bom dia.